Começando mais um Começando. analisando, não é analisando, não. Subestimados. Obrigado, Gabiru. Gabiru, narra o gol do. Não, sacanagem. Hoje é dia do gol, do milésimo gol do Romário, Gabiru. Você gostaria de ter narrado esse gol? Onde você estava no dia do milésimo gol do Romário? Na casa do Saulo. E eu não vi, quer dizer, eu acho que tinha um outro jogo passando, não era do Romário, entrou o gol do Romário contra o Sport, porque demorou, né? Nosso querido Júlio César gastou todas as defesas que ele tinha para fazer contra o Romário e depois só tomou frango. Parabéns. Júlio César? Era Júlio o goleiro César. do Botafogo, Júlio Chester. Júlio Ah, Chester, pô. tá. Porque não foi contra a gente, né? Poderia ter sido. Não, Ele, foi ele contra o fez um dos Sport. melhores jogos, Botafogo 2, Vasco 0. Uhum. Depois no 4-4 ele vai mal, mas não toma o milésimo naquele circo montado pela Rede Globo para o milésimo gol numa semifinal de Taça Rio, que na época era muito mais importante do que o Campeonato Mundial, sendo que segue sendo, vai. Perdão. Desabafo, hashtag. Cara, eu tava no extra. Moleque, essa abertura. Olá a todos, como é que vocês estão? Beleza? Depois, desculpe, perdão pela digressão aqui do programa. Curte, compartilha, bote aqui já nos comentários quais discos vocês acham que as pessoas deveriam ouvir mais, gostar mais, dar mais atenção. Beleza? Então, ó, agora a gente já tá monetizado, então se você quiser ser membro, considere ser, tá baratinho, só clicar aqui embaixo. Temos Gustavo Rossi Moreno, sempre ele presente, desde de sempre. Dá aquela moral em tudo que eu faço. Então, tamo junto, professor. E se aparecer um hypar aí no seu celular, hype também esse vídeo, que ajuda muito. Hoje nós vamos falar aqui, apareceu uma notificação da Avast. Eu tô me sentindo mal, porque eu tô fazendo para esse monitor aqui. Só que tem esse monitor aqui também no meu computador. Eu acostumei de uma forma a trabalhar com dois monitores que eu tô me sentindo encurralado aqui só com esse. Esse aqui queimou. Então tudo tá aparecendo aqui na minha tela. É outro mundo para mim. Não sei se foi o maior white people problem que eu já falei na minha vida, mas eu quis compartilhar aqui com vocês. Beleza? Só para deixar claro. Então vamos lá falar dos nossos discos. Já foi bastante digressão. Gabriel, não, Sérgio Filho, que tá aqui do meu lado. Sérgio Filho, Por favor, qual é a sua obrigado. primeira Gosto de começar. indicação? Então, só de sacanagem. Gabiru, começa de sacanagem. Não, Sérgio não Filho, vou. qual é, Não qual é, vou. Vai ser. qual é a sua primeira indicação? Bom, eu tava reparando, inclusive, que tava com preço ainda, a minha primeira indicação. E é meio feio, né? Tipo, quando você vai dar presente pros outros, assim, esquece de tirar a etiqueta, tá com preço, né? Aí eu tirei aqui, até porque eu fiquei um pouco triste pelo tanto de dinheiro que eu gastei nesse disco. Mas é assim, né? Ele, pra mim, é um dos meus discos favoritos, por isso que eu gastei esse dinheiro com ele, né? Então, ó, minha indicação vai ser esse aqui, ó. Sonic Highways, do Foo Fighters. Cadê? Dá o foco Boa aí. indicação. Boa indicação. Essa câmera não dá o foco, eu não vou sair da câmera. Bota a mãozinha tipo blogueira. Oi, meninas. A mão tá em foco. Mas já dá pra ver. Beleza, bota aí na tela. Cara, ó, aqui, ó, no meu rosto, acho que no meu. Ah, é o Blur, cara, não é o Blur Banda, Blur. é o Blur da coisa. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Não. Aí, ó. Aí, É isso. Ah, agora sim, porra. Idosos confusos com a tecnologia. Cara, esse disco aqui, ele teve uma tarefa muito árdua, né? Que foi ser o sucessor do Wasting Light, né? Então, como acho que é um consenso geral do mundo da música que o Wasting Light é o melhor disco do Foo Fighters, fazer o disco seguinte é muito difícil, né? Mas eu gosto muito desse disco, principalmente por causa do documentário, né? Do audiovisual que fizeram, né? Na época que o Dave Grohl fez. Ele é lindo, inclusive, ó. Adoro o disco. Que basicamente conta uma história de uma cidade importante para a música americana a cada música, né? Então, para quem não sabe aí, quem nasceu depois dessa época, cada música foi gravada num estúdio diferente, numa cidade diferente dos Estados Unidos. E no documentário, cada episódio é focado em uma dessas cidades e ele culmina em um clipe da música em questão, né? Então, o disco tem só 8 musiquinhas, né? Então, são os 8 episódios do documentário.
Se não me engano, a Something From Nothing eu acho que se passa em Chicago, porque tem o Steve Albini, né? E o cara do Cheap Trick, né? Também, o guitarrista. A Feast and the Famine, eu não lembro onde é. Eu não vou lembrar nada aqui. Então eu vou. Eu lembro que tem Chicago, Nova York, Seattle, acho que tem Austin, no Texas, tem New Orleans. Enfim, são 8 cidades importantes. Tá aí na mão? Tem na mão. Ó, Chicago, Washington, D.C., Nashville, Austin, Los Angeles, New Orleans, Seattle e New York. Isso aí, perfeito. E aí, cara, o que acontece? Fala, pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar não, mas não tem aqui as músicas de onde elas foram gravadas. Mas enfim, foram essas cidades. Então, assim, além disso ser bacana pra caramba, que foi uma coisa assim que, né, que expande um pouco o conceito de álbum, né, que eu acho super legal, assim. Foi bem na época que o Dave Grohl tava nessa pilha de virar diretor, né, de fazer documentário, audiovisual e tal, tinha feito Sound City também, e aquele Back and Forth, né, que conta a história do Foo Fighters. Esse aí foi o terceiro, né, que ele fez audiovisual. Além disso ser legal por si só, cara, eu amo esse disco, assim, eu adoro as músicas dele, eu acho que ele tem uma vibe completamente diferente, assim, do Wasting Light, assim, ele é um pouco mais cancioneiro, assim, eu acho, sabe? Tipo, eu consigo imaginar todas essas músicas aí tocadas em violão e voz, assim. É menos arena, né? Exatamente, E, cara, acho isso meio, assim, aproxima um pouco, sei lá, de Beatles, sabe? Tipo, tem umas músicas, assim, que eu acho meio Beatles, assim, nesse disco. Isso foi uma coisa que eles fizeram também no Echoes, Patience, Silence and Grace, né? Que foi o disco que veio antes do Wasting Light, né? Mas esse tem esse caráter especial por ter uma contação de história bacana, né? E cara, o documentário é emocionante, assim, todas as vezes que eu assisti o documentário, que é uma série, na verdade, né? Todas as vezes que eu assisti, assim, escorre uma lagriminha, assim, porque é muito legal, assim, você vê a forma como ele trata o legado, né, dos músicos de cada lugar ali, né, e como isso se comunica com as influências dele. E aí, quando você vê isso eclodindo na música, né, a música faz muito mais sentido, porque agora você sabe qual foi a história, né, que ele quis contar na música. Então, a letra fica mais legal das músicas, né, e assim, falando assim, parece até que ele tá explicando, né, mas não é uma explicação, né, é uma contextualização. Fica poético, fica bonito, assim, sabe? Então eu gosto pra caramba desse disco, assim. Eu escuto ele até bem mais do que o Wasting Light, assim. E é isso. Cara, esse disco é bem bom, cara. Essa parte aqui, a primeira vez que eu ouvi, essa aqui pra mim é a minha favorita. Vou botar um pedacinho aí pra gente ouvir. Essa parte aqui me destrói. Essa aqui, esse riff. Moleque, isso aqui é sacanagem. Isso aqui é de um groove. Isso aqui é. Cara, é engraçado que essa música, ele até abre o show do Maracanã dessa turnê, né? Graças a Deus eu tava lá. E é uma música que parece que vai te levar, vai ser um Wasting Light 2, né? Só que o resto é completamente diferente, o que é legal pra caralho e o que também acaba atrapalhando. Acho que por isso ele acaba virando um disco subestimado, porque você espera que ele vá para um lado, pro lado do Wasting Light, né? Faça um Wasting Light 2, seria alguma coisa assim. Ele vai para um lado completamente diferente que também me pegou bem. Viu? Eu também tenho esse vinil maravilhoso. Cara, eu poderia ter... Exatamente o mesmo. Eu poderia ter lembrado que tem em todas as cidades aqui, né? Tem tipo um cartão postal, assim, de cada uma, né? Greetings from, em todas elas. É tipo um postal mesmo, né? E aí tem as letrinhas aqui, que eu gosto também. Um bom tour seria ir nas cidades do Wasteland, um bom tour roqueiro. Não, com certeza. Porque são todas, cara, cidades muito relevantes, assim, pra música americana de um modo geral. E pra gente que gosta de rock, cara, é um pedaço significativo da história do rock, né? Óbvio que tem um pedaço enorme na Inglaterra, mas né, nos Estados Unidos também. Sim, muita coisa. E acaba que foi um documento, não, tipo um dos poucos registros mais aprofundados, né, do Steve Albini, né, que é um produtor tão importante, que faleceu, acho que não tem tanto tempo assim. Tem uns 3 anos. E ali a galera passou a
Valorizar ele, né? Valorizar, porque ele mostra como é o estúdio, ele fala como é que foi gravar, sei lá, Nirvana, um monte de gente lá no estúdio. Esse documentário é muito, muito bom mesmo. Eu não sei se eu já comentei isso com você, ou com vocês, mas certamente ao vivo eu nunca falei. O Steve Albini é um dos meus produtores preferidos. E eu tinha um sonho de gravar uma coisa da Black Circle com ele, né? Que não vai acontecer, mas era um sonho possível, porque ele tinha uma... Ele até fala no documentário, assim, sobre a política dele de trabalho com as bandas, assim, que ele nunca aceitou receber royalties pelos discos, ele sempre cobrou um valor, né, e fez o trabalho e tchau e benção, não importa se é o Inútero, né, ou se é um disco de uma banda independente. E aí uma coisa legal que ele tinha também era que no site dele tinha uma tabela de preços dos trabalhos dele, e era tipo, cara, era um valor normal, assim, era um valor que, sei lá, mesmo pagando em dólar, tipo, seria o que custaria gravar no Brasil, sabe? Tipo, era um valor acessível para uma banda independente, assim, para uma banda com budget de banda independente, né? Então eu tinha esse sonho, assim, de tipo, um dia a gente, quando fosse aos Estados Unidos, a gente gravar algo com ele, né? Infelizmente, o cara faleceu aí vítima de um infarto fulminante. Pois é. Ele complementava a renda com poker, né? Ele fala no documentário. Que loucura, cara. Isso é uma loucura. Eu gosto muito, eu já conversei com o Sérgio sobre isso, eu gosto muito da última música que pouca gente gosta. Acho que nem o Sérgio Filho gosta. Não, eu gosto. I Am a River? Eu gosto. Eu gosto. Acho, esse disco eu acho ela todas, completamente diferente, cara. Porque ela tem 7, 8 minutos e ela, por boa parte, ela é instrumental, né? Você falou do groove da primeira música. E tem um refrão muito forte, que se ele usasse mais, até poderia vender mais a música, que não era o caso. Que eu acho que nem era a intenção, por incrível que pareça, do Foo Fighters nesse momento. Era muito mais mostrar esse documentário maravilhoso que passou na HBO, que fica também meio... Fica a tristeza esse documentário mostra que os streamings podem acabar com algum produto, né? Porque sumiu da HBO. Nunca mais se falou na HBO Max sobre esse documentário, que é maravilhoso. Eu tenho ele aqui em Blu-ray, só não sei se está aqui na minha estante. Então você tem. Mas eu tenho um link, porque eu ripei do Blu-ray e botei no meu Dropbox. Então eu vou te passar. Você me mandou esse link e eu não baixei. Eu fui um cocô de merda. Eu vou te mandar de novo. Tá. Cara, tá R$78. O Blu-ray? Ah, não, DVD. Merda. Tudo bem, também, ué. Ah, gente, pô, peraí. Não tá. Você não sabe mais a diferença de um DVD para um Blu-ray. Não, cara, eu as duas coisas, você não sabe o que é um, o que é o outro. Eu uso óculos. Já assistiu um DVD, cara? É horrível assistir um DVD. Não, eu só assisti DVD, eu não assistia Blu-ray. Não. Hoje em dia, não dá. DVD é muito ruim. Blu-ray rola suave. Eu tava vendo do Nirvana que eu tenho aqui do... Ih, rapaz, esqueci. Esqueci, mano, o show deles. Agora eu preciso lembrar. Falei. Mas ó, um último comentário que eu ia fazer sobre as músicas do disco é que eu acho que a primeira música, Something From Nothing, é a música que mais se aproxima do que a gente conhece, assim, típico da fórmula do Foo Fighters, apesar dela ser também um pouquinho diferente. Foi isso que eu quis dizer. Quando sai o primeiro single, as pessoas se animam. Quando saem os outros, as pessoas se decepcionam, porque queriam algo próximo ao que era o Foo Fighters naquele momento, que era a maior banda do mundo naquele momento, né? O Wasting Light, a maior banda de rock do mundo naquela hora era o Foo Fighters. Mas eu acho que, cara, todas as outras músicas que não tem essa ligação tão direta assim com o que eles faziam nessa época, cara, elas são muito, muito boas. Eu gosto muito. Cara, Congregation, pra mim, acho que é a minha preferida desse disco. Inclusive que a Congregation, se não me engano, é a que é do episódio de Austin, que eles gravam num estúdio que era uma igreja, tá ligado? E aí os caras compraram a igreja e transformaram a igreja num estúdio. Acho que o dono até do estúdio é aquele Zac Brown, aquele cara que é um cantor country lá, americano, né? Que é amigo do Dave Grohl também. Então esse episódio é um episódio muito foda, assim, sabe? Que tem uma história bem legal, assim. E essa música é muito, muito foda. Foi esse aqui que eu tava assistindo. Live at the Paramount. Bom demais. Bom demais. Né? Moleque, 19 músicas só. Não dá pra ler direito, né? Mas é só absurdo, cara. Esse set list aqui é um tiro na cara. Pô, daria uma falange do Mindinho pra assistir esse show. Pra estar lá. Tá sem som.
Cara, é muito louco, né? Era da HBO, sabia que tava isso, aqui. passava todo domingo. Boa. Achei. Pois- E é DVD, não é Blu-ray, não. Eu vi que tem Blu-ray triplo. Aí é loucura. Ó, ele tem 4 discos aqui e eu só tenho 3. Ou eram É 3 aí. legendado? Não é triplo mesmo. Ah, é triplo? Então é isso. A bandeja é de 4 e vem só 3. É Cara, legendado, é legendado. Inclusive o RIP que eu tenho, que eu fiz, né, desses DVDs, ele tá com a legenda em português. Você pode baixar no Napster ou no LimeWare mais tarde, sacanagem. Não, você pode me procurar e a gente não conta nada pra polícia. Cara, mó dealer, né, velho? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu, Gabriel Macieira, não concordo com pirataria. Não, mas Manda eu não vendo, não. É só compartilhamento gratuito. Perfeito. Vamos pro próximo. Próximo disco. Acabei de desmonetizar o Gustavo, né? Caralho. Eu imagino o policial federal falando assim: pode crer, então tá bom, acho que eu vou ficar em casa. Próximo disco. Muito se fala, né? Das bandas que os Hermanos fizeram logo depois que o Los Hermanos acabou. A carreira solo do Marcelo Camelo teve uma atração, né? Ele parou, foi viver lá em Portugal, foi fazer coisa. Mas muito se fala, tanto da Banda do Mar quanto da Little Joy, foram bandas que viraram cults, lançaram um disco só e viraram cults. Porém, não vejo tanta gente falando da carreira solo de Rodrigo Amarante. Teve um destaque lá com o Tuyo, né? Trilha sonora de Narcos, mas tanto o Cavalo quanto o Drama, que é esse disco aqui, merece a sua atenção. E digo isso fazendo um meia-culpa, porque eu demorei para gostar. Não foi... Só para quem está assistindo aqui e nunca me ouviu falar... Existe esperança para mim ainda, né? Existe. Não, assim, eu demorei. Foi tipo ano passado que eu comecei, tá aí. Para quem não sabe, quem tá assistindo aqui, sei lá, pela primeira vez caiu de paraquedas, os Los Hermanos é a minha banda favorita, então eu gosto de quase tudo que eles fazem, quase tudo que os integrantes fazem também, mas eu nunca tinha comprado muito a carreira solo do Rodrigo Amarante. Porém, não sei o que mudou, acho que maturidade. Tô ficando velho e triste, né? Cada vez mais triste, então a tristeza de Rodrigo Amarante me cativou. E o Drama não é só tristeza, mas tem uma coisa meio tropical, tem uma coisa meio indie europeu, sabe? Uma parada que podia ter sido feita tanto em São Paulo, quanto no Rio, quanto em Paris, quanto em Londres. É um disco triste, indie, folk, plural, assim. Ele não parece com muita coisa. Ele pega vários elementos que fazem muito sentido para ele, que os guiaram, né, ao longo da carreira, e bota nesse disco. E esse disco é muito mais acessível do que o Cavalo. O Cavalo é triste, o Cavalo é denso. Pô, é isso que eu ia perguntar, cara, porque eu escutei o Cavalo na época com certa expectativa e eu achei meio chato, assim, apesar de ter uma coisa ou outra legal. É difícil, é difícil. Esse daqui tá bem mais acessível. Eu vou botar até aqui para ilustrar, depois botarei aqui os vídeos, se não botarei na pós. Tem essa música aqui, essa aqui é a minha favorita desse disco, que é uma música chamada Tardei. Essa música é boa, pô. Eu não tinha... Tardei é do... Eu confundi. Tardei é do Cavalo. Tá. Chamada Maré. Então eu... É isso, eu imaginei, eu estava correto. Eu escutei o Cavalo e não escutei o Drama. A Maré... Tardei é densa. Essa daqui é bem mais... Ele até tá... Ele tá bem mais felizinho. Esse disco aqui. Deixa eu botar aqui pra gente ouvir. Essa daqui é a minha favorita dele, solo e de... Mas esse estilinho tropical, sabe? Isso aqui poderia ser uma música do Los Hermanos, por exemplo. A maré que leva é a maré que traz cada porto cai. Isso é mais... Sacou? Essa vibezinha. Eu curto
Eu vou dar uma outra oportunidade e você reza para não gostar, porque eu tinha combinado de vender esse disco para você. Mas você já tem, pô. Então você falou que queria 2? Eu falei, não, De jamais. Cara, eu então tô tentando zerar, né? Tudo que eles já lançaram. É. Aí eu descobri que ele fez a trilha sonora inteira de um filme indie ano passado. Eu tô atrás dele. Tá barato. O vinil lá fora, como ninguém se importa, né? O vinil tá tipo R$70. Só que nos Estados Unidos. Já o frete tá 450. Mas. Ué, o vinil é $10? Cara, é muito barato. Calma aí, deixa eu ver. Deve ser 15, né? $15. Eu já tava convertido, então nem vi. Eu acho ele muito foda, mas assim, não rolou comigo até hoje. Talvez seja alguma implicância da minha vida com Los Hermanos que me traga esse problema. Essa você falou bem, poderia ser uma faixa de Los Hermanos, né? O que preocupa. Cara, preocupa que o Los Hermanos poderia lançar essa faixa, caceta. Só pra, pelo amor de Deus, fãs de Los Hermanos, não briga comigo. Eu acho que a turnê sempre de reencontros é válida, mas, pô, lança um single desse aí, né? Pra dar uma. Mas eles têm um single dessa última turnê, né? Que é Corre, Corre. Pô, em 26 anos, pô. Ah, mas é uma boa música, pelo menos. Cara, Corre, Corre. Tá. Exatamente, $15. Não, $15 é um preço ok, cara. Não é o preço de ninguém se importa. 15. Ah, não, 15 euros. É um preço ok. 15 euros é de quê? $18? Eu tenho visto algum. Aqui, ó. Tá 15,90. Pô, mas esse aí eu consigo pegar pra você na FINAC. Tchau. Perdeu a chance. Foda-se. Ele fechou a aba e saiu da coisa. Foda-se. Eu ia falar que não ia falar nada. Tô falando, eu não consigo mais lidar com uma tela só. Eu me confundo tudo. Mas esse é o preço de quê? Fala aí. Não, eu ia falar que se você quiser eu trago pra você, se estiver na FINAC. Tu vai viajar, né? Pode crer. Eu vou ver aqui alguns. Eu pedi pro meu brother, Luquita da galera. Não leva seu amigo pra casa também. Vai trazer alguns CDs. Calma aí, Gabriel. Relaxa. Agora eu sou assalariado, vou conseguir, né? Primeiro eu tenho que pagar minha contadora, né? Imposto de renda. Mas depois eu vou comprar os CDzinhos. Mas enfim, Rodrigo Amarante. Escutem. Querem falar mais alguma coisa? Não, eu vou ouvir de novo porque ultimamente você tem me convencido a ouvir coisas que eu não escuto normalmente. Gabiru, qual é a sua indicação? Essa aqui, peraí. Foram horas pensando e já explicando o que eu falei com vocês antes. Para mim, disco subestimado é aquele que dá para usar qualquer um aqui no Brasil, né? Porque muitos não estouraram. E esse aqui foi uma das últimas coisas que eu comprei. Se chama Curtains, do John Frusciante. E apareceu... Como, assim, eu conheço a carreira do John Frusciante, mas eu nunca tinha tempo que eu não parava para ouvir. E eu comprei esse disco, que é um disco sombrio, um disco bem deprê. Foi gravado na sala dele, que é um dos discos mais bonitos que eu já vi. Ele é completo. Tem as músicas lindas, tem encontros com ópera, às vezes, em certos refrões. Cara, é muito bonito. É uma coisa, assim, assustadora. Acho que foi muito pouco valorizado esse disco. É impressionante, porque o mais famoso dele é aquele Only 10 Days in the Water, eu acho, se eu não me engano. E o Shadows Collide with People também. Esse, né? Mas esse aqui, cara, parece que ele tá tocando na sala, assim, fica mais bonito ainda com som de vinil. E, velho, é inacreditável, assim. Eu valorizo muito discos que você vai ouvindo e você chega no final e fala assim, cara, é completo, não falta nada, não falta nada. E ele tem uma curiosidade que ele ia ser lançado em novembro, só que só saíram 5 músicas, aí acabou sendo lançado só em fevereiro, depois do disco completo. Que é esse? Você já ouviu, Chagas, esse? Eu botei aqui uma faixa pra ouvir, Bota cara. N. Faixa... A-N-N-E. N. De Ana. Eu botei Sérgio, conhece aqui esse? Conheço, cara. Esse não foi um dos discos dele que eu mais ouvi, mas eu ouvi porque eu tive uma época que eu fiquei viciado nele, na carreira solo dele, e sempre tive a sensação, cara, de que ele merecia um produtor, sacou? Porque ele é muito caótico, né? Obviamente, assim, os discos dele são todos caóticos. E eu acho que se tivesse alguém
mais cabeça, assim, tipo um Rick Rubin da vida, sabe? Para organizar a cabeça dele, eu acho que poderia ser potencializado, porque ele é visto muito como um cara esquizofrênico, não, mas como é que é? Também, não é exótico, não, é... Excêntrico. Excêntrico, isso. Ele é visto como um cara excêntrico, né? Mas eu acho que é isso. Acho que só faltar para ele ser um produtor mais... Porque acho que ele teve umas coisas que tem uns discos que o Omar Rodrigues Lopes, do Mars Volta, né? Faz com ele, né? Meio que produz. Esse é um desses. Ah, esse é um deles? Esse é um desses. E teve um também que o Josh, né? Que depois foi guitarrista do Red Hot, também fez com ele. Mas eu acho que precisa de alguém assim mais, tipo, um status maior do que o dele, sabe? Pra dar essa beleza. Mas eu acho do caralho, cara. Só não é o tipo de música que eu tenho vontade de ouvir toda hora. É tipo, mal comparando, é tipo Black Mirror. Eu acho muito foda, mas eu tenho que estar num estado de espírito muito específico pra poder assistir. E você de casa também, por favor, esteja no estado de espírito bom. Hoje está chovendo no Rio de Janeiro, é um descasso para ouvir. Mas se você estiver meio na bad e o menos com menos não der mais para você, não escute, porque é bem para baixo, bem down, mas é maravilhoso, cara. Isso aqui é uma obra-prima, velho. Porra, eu não sabia. O que é mais maneiro quando você compra um disco, pensa assim, pô, vou comprar pelo cara, né? Porque ele é foda e tá na promoção. E realmente me surpreendeu de uma maneira, eu não lembrava nem de ter ouvido muito esse disco. É muito curioso, né? Cara, sempre falaram isso pra mim, né? Que eu sempre pareci com ele e com o André Kisser. Caceta. Cara, o André Kisser teve uma situação curiosa, que foi... Eu trabalhei num show em que era da Dorsal Atlântica, né, com Sepultura no Circo Voador, né? Foi um grande reencontro, assim, das duas bandas e tal. Na época que eles estavam lançando o Quadra. E aí eu tava de diretor de palco da Dorsal, né, nesse dia, então eu precisava ficar fazendo interface com a equipe deles o tempo todo, né? E aí, cara, toda hora eu via os olhares de tipo assim, olha lá o cara lá, igual o André, filho do Andrés ali, tipo, tá ligado? Nessa vibe, assim. Eu achei graça, porque eu, enfim, sou fã do Andrés, eu acho maneiro. Você odeia, então, Eloy Casagrande? Não. Ele é muito foda, inclusive, tocando, cara. É absurdo, assim. Eu vi a passagem de som, né? De dentro do palco, assim, e, cara, o maluco realmente é uma entidade tocando bateria, assim. É muito bom você respondendo como se fosse o Andrés. Agora que eu entendi. É muito foda. Eu vi o Eloy no Glória só. Olha que doido. Ah, mas sim, quando eu era mais novo, falavam que eu parecia com o Frusciante. E como eu gosto de tocar distrato, e eu gosto... É sua cara. Pô, e eu gosto muito do John como guitarrista, assim, no Red Hot. Dá pra considerar que ele é uma influência, com certeza, assim. Irado. Achei isso aqui bonito, hein? Só de sacanagem. Pô. Ixi, isso aqui eu vou gostar, tá? Já adianto aqui. Essa música é sacanagem. Sacanagem. E sabe o que é foda? Esse disco aí é da época do Stadium Arcadium, né? E tem umas semelhanças, assim, porque dá pra ver que, né, as harmonias parecidas, assim, as ideias do John, né? Maneiro. Pô, bom demais, cara. E é muito foda você comprar esse disco, saber. Diga-se de passagem, na minha opinião, o Stadium Arcade é o segundo melhor disco do Red Hot, só perde pro Californication. Irado. Não, acho que se não for consenso, tem que ser. Mas Blood Show... Cuidado. Olha a merda que vocês estão arranjando. Ó, eu, Gabriel Macieira, declaro isento nesse papo. Então, próximo episódio, Blood Sugar Sex Magic vai estar no Superestimados. Eu assisti pela primeira vez ele com o Red Hot, agora. No estádio Newton Santos. E foi o melhor show. Também conhecido como Casa de Nós Todos. Casa de Nós Todos. Foi o melhor show de longe que eu assisti do Red Hot. Mas aí eu pensei o porquê. Eu nunca tinha assistido o Red Hot, só o Red Hot. Sempre foi Rock in Rio, sempre foi Lollapalooza. Aí, cara, é bom, pode ser bom, assim, essa experiência, mas quando não tá... Depende de onde você tá, a galera não tá na vibe, isso contamina, cara.
Então, como lá estava um estádio inteiro totalmente voltado pro show, e ainda teve a volta dele, né? Contagiando todo mundo. Foi muito bom. A energia tava, absurda. Das poucas vezes que eu vi eles tocando com vontade. Não, cara, é protocolar. Eu acho bem preguiçoso. É protocolar, mas parece no chat GPT. Mas tu foi nesse show? Não, já fui em 3. Os 3 eu achei. Então, isso. Então, eu acho péssimo. Falaram que esse foi tão ruim quanto. Não foi. Agora aí é má 16 vontade. músicas. Não, aí é má vontade. Porque Mas assim, eu já tinha ido. É um disco. Preguiça. Cara, eu já tinha ido em. Eu já tinha ido uns 4 ou 5 antes. Cara, e esse foi o melhor. Não achei preguiçoso. Calma aí, setlist, Red Hot. Cara, o fato de ter sido curto, se pá, me fez gostar deles mais. Tchau. Só quero ouvir 2 músicas e tchau, né? Cara, essa é a realidade. 18 músicas. Pô, mas foi bom isso aqui. Foi bom isso aqui. Ah, cara. Tá bom. Aí depois tu reclama que não consegue assistir tudo porque tem 3 horas. Não, 18 é pouco. 18 é pouco. 18 é pouco. Cara, o Korn teve 20. É muito pouco, cara. 18 é muito pouco. Mas a energia tava boa. Tá a galera curtiu. Acredito em você. Eu acho você a pessoa que mente pouco. Infelizmente, eu tive M20 mais. Mas foi maneiro. Curti. Mas eu te entendo. Red Hot não é uma banda muito boa pra assistir ao vivo. Tem tido uns problemas. Eu acho que eu tô pronto pra próxima fase. Tem algumas bandas que tu já assistiu 1, 2 vezes, tu já assistiu todos os shows dele. Tipo, o primeiro não tem nenhuma diferença, a não ser as músicas e tudo mais, do primeiro show do Foo Fighters pro último que eu vi. O primeiro do Green Day pro último que eu vi. O primeiro do Red Hot, esse último foi diferentinho, mas não é tão diferente, né? Está na hora deles, sei lá, virarem outra coisa. Virarem YouTube. Botar árvore no meio. Tem uma banda que eu gostava muito mais dela antes de eu assistir 3 shows dela que eu não estava a fim de assistir. Eu assisti... É o show compulsório, que você assiste sem querer, sem a intenção, né? Culposo, show culposo. Você assiste sem a intenção de assistir, né? E essa banda, vou jogar aqui uma polêmica para gerar um corte aí. Queens of the Stone Age, cara. Perfeito. Não gosto. Eu assisti 3 vezes ao vivo, nenhuma das 3 eu estava indo assistir o Queens of Stone Age, mas eles por acaso estavam lá tocando. E eu gostava muito mais da banda antes de ver o show ao vivo, porque... É mesmo? Eu, Gabriel Macieira, me declaro isento de qualquer ataque ninja. As opiniões expressas são meramente individuais, não representam a opinião. Não, mas eu gosto muito de Queens, então eu acho que eu me senti empolgado. Você assistiu no Lola do Pearl Jam? Você é o cara que mais ama no mundo. Você é o cara que mais ama no mundo. Você é o último romântico. É verdade, o Gustavo não fala que não gosta de nada, né? É impressionante. Mas eu tenho uma pegadinha pra ele no Analisando Discos. Que vai rolar ainda essa pegadinha. Não, eu aprecio muita coisa. Eu não escuto tudo. Mas assim, tipo, tá, eu entendo. Ele só desgosta de pessoas. Isso é uma cidade. Nossa. De música, ele ama tudo, velho. Impressionante. Eu não amo, para com isso. Botafogo, ele ama tudo. Ele ama Tuco Correia. Jamais. Ama Léo Link. Falou que o Raul é o sonho dele. Tem uma banda com o Raul. Tem uma banda. Eu queria que o Raul me levasse no meu casamento. Se ele que tivesse que ir de bracinho dado comigo. Assim, o Raul. Mas ele ia errar meu braço assim. Mas tudo bem. Mas o Sérgio Feliz, não. Eu assisti 3 vezes, sim. No Lola do Pearl Jam, em 2013. Abrindo Foo Fighters no Maraca. Abrindo Foo Fighters em 2019, eu acho, né? Esse foi ruim. E no Rock in Rio de 2015, que teve, acho que o System era o headliner, eu acho. Tá. E se você reparar, foi num intervalo de tempo curto, né? Porque foi 13, 15, 18 ou 19, que foi o Foo Fighters do Maracanã. Então, caraca, realmente não precisava. Cara, é uma banda que não... A não ser que você esteja num festival muito focado na galera que curte aquele tipo específico de som, é uma banda pra tu assistir solo, mano. Porque, porra, não é uma banda que... mas eu não consigo me imaginar querendo comprar um ingresso pra ver um show só do Queens of the Stone Age. Não é nem tu. Assim, tipo, de uma maneira geral, o cara que talvez não conheça. Eu tive uma experiência dessa sábado. Sábado,
eu tava muito ansioso pra assistir tanto o show de abertura do Korn, que foi do Spirit Box, quanto o Korn. Eu tava muito ansioso. Tipo, eu acho o Spirit Box incrível. Eu amo o Spirit Box, Gabiru. Chato pra caralho. Mas Você vê que eu tô quieto. eu curto muito. Mas assim, a galera não comprou o barulho deles. Porque é uma banda nova, é muito mais denso, muito mais pesado, esquisito. Tem uma coisa ali, uma sensibilidade pop. Cara, a galera ficou... Pô, o público foi flat. Eu achei o show incrível. Aí eu entrei lá na sala de imprensa. Aí o cara, pô, show ruim, né? Porra, nada a ver. Pô, moleque, não tinha sido... Objetivamente não tinha sido ruim. Eu falei assim, eu sei que eu tô vendo, eu conheço a banda, conheço a setlist, foi bom. A performance dele foi bom. Mas assim, aí pô, o ambiente atrapalha. Eu acho que Queens é uma banda, cara, que não é muito... O Black Keys sofre muito isso também. Aquele Lola, eu não sei se tu foi, porque foi no dia anterior ao Pearl Jam. Eu fui sim, Cara, eu fui nos 2 dias. O Queens, inclusive, foi no dia anterior também ao Pearl Jam. Cara, o Black Keys não é uma banda assim de... Não é, cara. Tem que tocar em lugar pequeno, Isso, inclusive. isso. Tem que... Mas, cara, eu não conheço essa banda Spirit Box. Ela é new metal também? Não, é metal moderno. O que é metal moderno? Cara, eles têm influência... Eu acho que a coisa mais perto que eles chegam a ser uma coisa mais clássica é Gent. Mas... Então é meio emo. Não... Cara, não é meio emo. Cara, é longe, deixa eu tentar um... Eu vou ouvir, se for emo, eu vou ficar puto contigo. Cara, não é... Cara, olha só, num universo onde as pessoas consideram Simple Plan emo, Spirit Box definitivamente não é emo. Não, mas tem vocalzinho chorado? Essas coisas assim? Não, Tá. tem melódico. Mas, o Gabiru riu porque ele entendeu o que eu quis dizer. Eu ia falar que tem uma questão geracional, Gustavo, que assim, é óbvio que tem pessoas da nossa idade que gostam de emo, óbvio, né? Inclusive a maioria, talvez, das pessoas que gostam de emo tem a nossa idade. Mas tem uma questão também de, tipo, cara, isso não tem nada a ver com Korn, né? Então, se for isso, né? Tô supondo, que eu nunca ouvi. Não, claro, mas assim, não, ele não tem nada a ver, não é culpa de ninguém, é só, tipo, o fit mesmo, né? Aí, às vezes, não rola. Cara, mas é muito raro, cara, show de abertura de banda muito grande, assim, dar certo, né? Até mesmo quando... Por exemplo, eu quando fui assistir o Pearl Jam em 2018, a banda de abertura era o Royal Blood. E eu me amarro em Royal Blood. E na época eu estava me amarrando. Mas eu achei muito morno o show deles de abertura, assim, tipo... Sei lá, acho que eu preferia ter Foi visto... dos piores. Foi dos piores e, assim, o único show bom do Royal Blood que eu vi foi no Circo Voador. Mas eles já estavam meio tributos de si próprios, porque não vinham lançando muita coisa que ultrapassasse a bolha. E eu vi um no festival também do Royal Blood fechando, que foi muito ruim. Talvez mesmo? seja o Que loucura. não sei, foi ruim assim de você olhar pro público e ver as pessoas indo embora. Caralho, que loucura. Eu assisti 4 vezes. A primeira foi esse Lola, né, que o Pearl Jam veio. Não, mentira. A primeira foi no Rock in Rio. Não, mentira. A primeira foi no Lola. A primeira foi no Lola, dessa época do Pearl Jam, né? Que eles vieram fazer um sideshow aqui no Rio e o Royal Blood abriu. Aí eu vi lá no Lola. Foi muito foda, porque o Lola é o público deles, né? Aí depois foi no Rock in Rio com Metallica, flat, total, ninguém se portando. Eu achei maneiro. Esse Rock in Rio com Metallica foi antes do Lola, pô. Esse Lola que você falou foi de antes. 18. É o Lola de 2018. O Rock in Rio então foi antes. Rock in Rio que eles tocam é 2015 ou 13, não lembro. Um dos dois. Então foi antes. Então foi antes. E é isso, cara. Eu só achei maneiro, tipo... não, vi 5 vezes, porque teve os dois do Lola foram muito bons, porque era o público deles, né? No outro Lola, eles tocaram mais tarde, com mais hits. Então, cara, foi enlouquecedor, foi uma quebração, o show foi muito foda. Esse show do circo, que o Gabriel falou, um dia depois do Turnstile, cara, foi muito maneiro. Muito maneiro. Porque aí é lugar pequenininho e tal. Mas é isso, cara. O ambiente também é foda. Isso aqui é Spirit Box, Sérgio Filho. Não é emo. Não é emo. Deixa eu tocar um pouco mais. Não pode, esse direito autoral. Tava na beira do emo ali, no Edge of Emo. Meu Deus do céu. Edge of Emo. Excelente nome, tá? Nome de uma banda emo. The Edge of... Quem agora? Sérgio Filho, é você. Sou eu.
Cara, esse aqui, eu separei, eu já até desmembrei o disco em várias partes aqui, porque tem uma parada muito foda, né? Que assim, eu não sei se todo mundo vai mostrar DVD não, LP, né? Mas a gente que gosta de LP, a gente aprecia uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar aqui, que é a experiência tátil e física, né, do disco, que não tem a ver com a bolacha preta que você bota no toca-discos, mas tem a ver Biscoito. com o encarte. Tem a ver com o encarte, tem a ver com o material gráfico, né, e toda a transcendência da música no meio material, na mídia física, né? Então, eu não acho poser quem, por exemplo, compra disco e não ouve, mas ouve no Spotify, sei lá e tal, porque eu não condeno, eu acho que são coisas que coexistem, né? Eu gosto de ouvir disco no toca-discos, não é pelo som, porque o som não é melhor, mas pelo ato de ter o ritual de colocar a música para tocar e não poder ficar pulando faixa, que é um saco ficar pulando faixa no vinil, e, cara, você simplesmente escutar a música, que é uma coisa que é praticamente impossível de fazer quando você está ouvindo música no celular, porque o celular fica te notificando, e é um saco isso, né? Então, inclusive, dia desse eu estava comentando com o Guilherme, meu amigo, sobre como seria bom, talvez, ter um iPod hoje em dia, né? Porque é uma forma conveniente de você ouvir música com uma qualidade boa, sem ficar recebendo notificação, que é um Isso voltou, saco. tá? Isso voltou. Tanto iPod como Discman, Walkman, uns tocadores de música assim Pô, específicos. não recebeu um áudio na hora não recebeu um áudio na hora que você está ouvindo música, poderia ser. Aliás, o celular poderia proibir o áudio nesses momentos. Se você está ouvindo música, aí o celular fala assim: você não consegue mandar áudio para Gabriel Macieira, primeiro que ele não quer ouvir o que você quer falar, e segundo que ele está ouvindo música. Cara, seria genial. Mas eu ia falar, Gustavo, que precisa ter um lançamento novo. Porque, assim, os players de música hoje... Não, tem. Então, eu sei que tem alguns chineses aí, só que, cara, eles são Sony. Muito caros. Não, tem da Sony. Eu vou achar aqui e vou te mandar. Mas dá pra não ter conexão com a internet e não ter aplicativo? Cara, eu acho que dá. Porque seria legal... Porque, tipo, botar o arquivo dentro, né? Pronto. Uma coisa igual você ia ter que baixar, né, Sérgio? Você teria que baixar, porque você vai ficar sem o Spotify ali, como é que você ia fazer? Deixa eu te contar um segredo. Bluetooth. Não. Eu baixo música. Eu também. Então é isso. Caralho. A primeira coisa que eu botei aqui, que eu fui no Mind the Headphone, que é um canal que eu gosto, né? Que é Audiófilos. A primeira coisa é, por que estão comprando CD players de novo? Então ele tá ouvindo a gente. Eu tenho uma porrada de CD aqui, e, por exemplo, né? E é para isso que existe CD player, para você pegar o que você já comprou no passado. O ruim para mim do Discman é porque antes ele ficava balançando porque você já ia andando mais rápido, e hoje, com a minha barriga, ele vai balançar 10 vezes mais, né? Eu ia ficar ouvindo assim, né? Teria que comprar já remixado o disco. Não, assim, ó, vamos levantar esse assunto aqui seriamente, tá? Não é sobre glamourizar tecnologias ultrapassadas, né? Não é sobre isso. É muito conveniente você ter um arquivo digital que você possa ouvir. E, na verdade, o fato de não ter mídia, né, assim, mais hoje em dia, inclusive privilegia a qualidade, porque hoje, por exemplo, quando você vai lá no Apple Music, e você vê lá que tem o lossless, né, qualidade mais alta, sem perda, você está ouvindo o arquivo que veio do estúdio de masterização do artista, sabe? Então, isso é uma possibilidade que, cara, não existia antigamente, porque mesmo quando tinha o CD que já era digital, você ainda tinha que baixar a qualidade para a qualidade do CD para poder prensar o CD, né? Porque o CD, ele opera numa qualidade um pouco reduzida. Então, assim, independente do papo de audiófilo, porque a maioria das pessoas nem vai perceber essa diferença, você tem um avanço tecnológico que não é descartável, né? Mas aí você também tem uma mudança de comportamento e de hábito que, no meu entendimento, prejudica a nossa experiência com a música. E para a gente que nasceu em outra época e que consumia música de outra forma, eu sinto falta disso, sabe? Tipo, eu sinto falta dessa experiência mais
dedicada à música, sabe? E eu acho que o vinil me dá isso, entendeu? Uhum. No fim das contas é isso. Concordo Tipo, 100%. tá ligado? Então, assim, 100%. indo agora pra minha indicação, né? O disco Rapidinho. Eu fui ver aqui, tem o da Sony, tá? O Walkman digital novinho, tá? Se você quiser comprar, tá aí o preço na tela. Beleza? Opa, pega 2 aí, Sérgio. Então, se você assim, tiver... eu recebi um aumento de limite no meu cartão no Mercado Pago, então acho que eu vou torrar ele nisso aí. Moleque, que loucura! Para quem está só ouvindo, eu acabei de botar na tela, está R$ 12.889. Mas se você pagar no Pix, você tem desconto de R$ 80. Então, perfeito. Então, é R$ 12.809 para você que está interessado aí no Walkman. Mas pode falar essa indicação. Bom, então vamos lá, ó. Disquinho, né? Acho que ainda é o último disco do Siren Color, porque ele já lançou umas coisas depois, mas acho que nenhuma coisa foi long, né? A reação dos dois. O que acontece? Esse disco aqui é o The Love Still Held Me Near, né? Foi aí o último lançamento do Siren Color. E, cara, esse disco é lindo de morrer, tá? Ele é muito bonito, assim, tô falando da embalagem aqui, né? E eu acho que ele é um disco subestimado, porque por dois motivos. Um, porque eu acho que o Siren Color é um artista subestimado, em geral. E outro, que dentro da comunidade de pessoas que gostam de Siren Color, eu acho que as pessoas se conectaram menos com esse disco do que com discos que ele fez no passado, que eram mais parecidos, entre aspas, com a vibe do que ele fazia lá no Alex on Fire, uma coisa um pouco emo. Apesar de não ser pesado, né, de ser violão e tal, eu acho que tinha uma conexão maior. Eu acho que esse disco aqui, ele se distancia um pouco desse início dele, né, início não, né, metade da carreira dele aí, meio emo, e vai para uma onda meio country, Nashville, mas também com o tempero dele lá, né, que ele nem é americano, ele é canadense, né, para quem não sabe. Então, cara, eu acho esse disco lindo. Eu fiquei muito animado na época que teve o lançamento da Meant to Be, que foi o primeiro single do disco, né? Quando lançou, e eu entendi que ia vir um disco com essa pegada, assim, meio country Nashville, eu falei assim, caraca, esse disco vai ser foda. Porque ele já vinha ensaiando um pouco isso no disco anterior, tinha uma outra música assim nessa vibe. Então eu fiquei com uma expectativa muito alta do lançamento desse disco, e, cara, ele não só não me decepcionou, como eu me apaixonei por esse disco. Então, ele tem 3, 6, 9, 12 músicas, né? Aqui no LP ele é um LP duplo, né? E ele tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, você pode estragar o encarte. Isso aqui é o seguinte, ele tem a foto da capa, não sei se dá para ver, ela é meio fragmentada, né? Ela tem uns riscos assim na foto, né? Como se a foto tivesse picotada numa máquina daquelas de picotar papel, né? E o encarte, ele vem picotado desse jeito também, ó. Aqui, você tá vendo? Uhum. Ele segue o mesmo padrão da foto. Então você pode estragar ele, se você quiser, picotando ele. Estraga não, por favor. Nessa outra página do encarte aqui, que tem outra parte das letras, ele tem um picote diferente, assim, meio tipo colmeia, assim, um outro padrão, assim. É muito bonito de ver. O disco é bonitão. É um branco meio leitoso, né? Tem um padrãozinho meio mármore, assim. Cara, é um disco que eu amo. Eu acho que ele é subestimado. Eu acho que quem gosta do Siren Color deveria dar mais atenção a esse disco, porque eu acho também, tem uma coisa que eu gosto muito nele, é que ele tem muita presença da banda, sabe? Tipo, a banda que gravou o disco e que depois excursionou com ele e veio pro Brasil, né? Teve o show dele no Vivo Rio e tal, veio pra América do Sul também. Essa banda que gravou o disco, cara, a banda é muito foda e a presença dos caras na música é evidente, assim, sabe? Tipo, é muito disco de banda, assim, que não era muito a onda dele, né? Ele até teve
algumas músicas e fases assim que a banda era mais presente, mas ele chegou a ter um disco que ele lançou num formato de banda, e depois, quando ele foi fazer turnê, ele fez turnê solo, só ele, voz e violão, sabe? Então, ele tem essa coisa meio camaleão, assim, né? Hora ele tá sozinho, hora ele tá com banda. Nesse disco, ele fez, tipo, full banda, sabe? O disco, cara, tem um audiovisual maneiríssimo também no YouTube. Tem vídeo para todas as músicas do disco. Alguns vídeos são clipes mesmo, a moda antiga, MTV, com historinha e tal, bastante imagem. Outros são meio na pegada visualizer, assim, mas tem vídeo para todas as músicas, que eu também gosto muito, né? Então, cara, é um descasso, assim. Para mim, acho que de lançamentos recentes, esse acho que é um dos discos, assim, que teve o poder de me cativar da mesma maneira que os discos antigamente me cativavam, assim, quando eu era mais jovem, estava descobrindo música, sabe? Ele teve essa capacidade, assim, de se tornar um dos meus discos preferidos, mesmo ele sendo um disco muito recente. Não, é maravilhoso, cara. Esse negócio é interessante da carreira do Dallas, que tem muita gente que, quando ele passou, a partir do If I Should Go Before You, ele passou a ser uma parada de banda, o City Color passou a ser uma parada de banda, né? Antes era mais de voz e violão, singer-songwriter. Teve uma divisão ali no público. E eu acho que desde o If I Should Go, que é de 2013, foi a primeira vez que eu ouvi. É mais? Acho que é mais, não? Acho que sim. Aqui. Não sei, eu não faço e ideia. Vou te falar, o If 15, I Should... 2015. É o que me puxou pro Siren Color. É o que me puxou pro Siren Color. Acho maneiro, esse último disco que a gente foi ali no Vivo Rio assistir, showzaço, show. Achei legal que a galera cantou praticamente todas as músicas desse disco. Essa daqui... essa é sacanagem. Essa foi, inclusive, aquele gente, né? Porque ficava tocando toda hora no Instagram, meio que pescou um público ali que de repente não ia. Mas, cara, Siren Color é sensacional, esse disco. Aliás, estou procurando esse vinil, se você souber de alguém que... Cara, esse eu acabei de ver aqui na etiquetinha que vem no plástico. Eu normalmente, quando eu rasgo o plástico de fora e tem alguma etiquetinha, eu arranco a etiquetinha e colo dentro do papel, né, para não perder a etiquetinha. E aqui tá falando que o meu, ele é limited to 6,000. Então é uma tiragem de 6.000 cópias. Por isso que é caro, velho. Por isso que é caro. Puta que pariu. Filhas da mãe. Esse aqui eu trouxe de fora, né? Eu nunca vi vendendo aqui. Mas quer comentar? É que, assim, um aspecto, assim, um pouco contraditório de tudo que eu falei sobre esse disco ser subestimado, na minha opinião, é o fato de que essa música toca na rádio, né? Inclusive, eu já ouvi Underground tocando em mais de uma rádio e em mais de uma cidade do Brasil. Eu já ouvi tocando em rádios de outros lugares. Então, assim, dá até pra dizer que foi a música que chegou mais perto de um sucesso comercial, né? Mas eu não acho que as pessoas... Não, foi Lovers Come Back. Tocou muito na rádio. Tocou na MPB, tocou tudo que é lugar. JBFM, o que eu já ouvi em Uber, Lovers Come Back. Então, beleza. Sim, muita coisa. Que é linda também. Aliás, esses dois discos, cara, vou te falar, para esse dia de chuva aqui, pega 8 garrafas de vinho, faz um miojo e vai. Cara, eu acho... eu gostei desse disco depois que eu fui no show. Eu não tinha parado pra ouvir muito esse disco do que o Sérgio tá mostrando. Mas e eu comecei a ouvir, porque anunciou um show aqui no Circulador. Falei assim, vou ouvir pra ver qual é, ver se eu vou. Cara, fiquei apaixonado pelo If I Should Go Before You. Ficou o quê, Chagas? Apaixonado eu fiquei enojado pelo If I Should Go... O cara que mais ama é o surubeiro da música, Gustavo Chagas. Moleque, é o surubeiro, eu sou poliamoroso musical. Exato. E aí, cara, a música If I Should Go Before You quer me destruir. Mostra vídeo de bichinho sofrendo. Sim, eu não vejo. Sofrendo não, eu também não vejo, mas assim, só da ideia eu já fico... criança reagindo a pai quando vê pai e mãe, tipo, quando chega de trabalho, essas coisas assim, começa a ficar. E coisa de casal de velhinho,
ou de gente que perdeu o marido ou a esposa. Nossa senhora, que é o meu maior medo da minha vida é perder minha esposa. Moleque, If I Should Go Before You, ele fala sobre isso, moleque. Eu fiquei, não, sem sacanagem. Eu queria não saber. Não, o corte, foi assim, a primeira vez que eu ouvi essa música, acho que acabou, eu fiquei 5 minutos assim no silêncio. Mal. A chuva caindo, tava sol, a chuva caindo, nossa senhora. Essa música é muito triste, muito triste. Meu Deus do céu. E tem Woman, que pra mim é a minha música favorita dele. Foi uma epopeia de 6, 7 minutos. É muito boa, cara. Esse tinha color muito bom. Muito, muito, muito bom. Recomendo a todos. Vou para minha recomendação agora. Eu acho que necessariamente é subestimado, não. Mas eu acho que, em retrospecto, a galera esquece um pouco desse período. É porque é o seguinte. Início dos anos 90, grunge explodiu, né? E com a explosão do grunge, o seu quarteto, o Big Four, né? E que a galera respeita e tal. O que acontece? O que explodiu depois foi o pós-grunge, uma parada assim mais assim, o revisionismo histórico não hoje em dia são bandas que a galera curte assim, mas que ninguém leva a sério, tipo Nickelback, Creed, essas coisas assim. Porém, tiveram duas, eu posso estar esquecendo de alguma, que se destacaram ao máximo, assim, que foram muito influenciadas pelo grunge. Uma fugiu um pouco depois da carreira, que é o Silverchair, que eu acho que não tem disco subestimado do Silverchair, porque o Silverchair é maravilhoso. Porém, essa banda aqui, eu acho que, tipo, por culpa da banda, um pouco também, eu acho que a galera hoje gosta, respeita, mas não. Eu acho que a galera não tem noção de como principalmente os 3 primeiros discos dessa banda aqui são bons. Então eu vou falar hoje do segundo disco do Bush, que é o Razor Blade Suitcase. Você não gosta de Bush, Gabiru? Eu adorava. Eu adorava. Na época eu adorava bem. Inclusive fui no show um dia desse aí. Um dia desse, quer dizer, há uns 6 anos. Na época, quando eu era adolescente. Teve ano passado um show lá no Vivo Rio. Foi bem maneiro. Esse disco é maravilhoso. Os dois primeiros discos são maravilhosos. 16 Tem alguma songs. coisa que ele faz ali em 2000, alguma coisa que eu acho também um disco legal. Uhum. Mas talvez o espaçamento do Bush pode ter atrapalhado ele. Pois é, cara, porque virou a banda do Gavin, né? E, tirava a camisa, ela começou gostoso. Não, mas peraí, a formação da banda mudou? Hoje em dia só tá ele mais um brother, eu acho. É mesmo? Eu achava que achava que o batera era o original. Cara, eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Mas a banda não era um trio, era um quarteto? Era um trio. Acho que era um quarteto. Aqui. Era um quarteto? Aqui só tem 3 porque fotos. Machine Heads, você pensa... Tem alguém fazendo segunda guitarra aí. Não, tem, mas... Ué, aqui só tem eu já assisti o Bush ao vivo, inclusive uma vez foi com o Gustavo, né? A gente tava junto, né? Com os Stone Temple Pilots. Na verdade, o Bush entra Eu vi essa. O Bush entra na categoria de bandas que eu assisti culposamente, assim, sem querer assistir. E eu já assisti mais de uma vez também. E ela toca depois do Stone Temple Pilots, né? Ela fecha o show. Toca depois. É verdade. Toca, foi no Qual Stage? Metropolitan. Cara, eu vi ano passado no Lola, no dia do Tool. Eles tocaram também. Sim. Eles tocaram com o Iron Dogs aqui também, né? Ou não? Foi o side... Não, foi no Iron Dogs, não. Teve o side show aqui no Vivo Rio, que eu tava lá. Acho que não teve abertura, cara. Se eu não me engano. Mas do Bush, deixa eu ver. Cara, não tem aqui a cronologia. Boa banda, cara. O primeiro disco cara. Não sei se era o primeiro disco. Antes desse é o 16 Songs. Cara... É excelente, ficou assim. muito grande na época, né? Ele era muito grande, até pela MTV e tudo mais, que você conseguia furar bolhas. Ele toca aqui no Rio de Janeiro, junto com o No Doubt, né? A gente estava até conversando sobre isso. Não é junto, mas é praticamente na mesma semana. E ele namorava a Gwyneth Paltrow. Só que aí era o Coldplay, né? Que depois, quando separa, fica feliz. Acaba com a banda. Fica aí a crítica. Eu fui nos 2 shows. Numa semana teve Bush, na outra semana teve No Doubt. Gwen Stefani. Que agora virou uma fundamentalista maluca. Mas Virou não escutei. Uma fundamentalista maluca. Olha!
Depois eu mando coisas. Mas assim, são músicas, cara. Os 3 primeiros discos dele são muito bons. São músicas com excelentes riffs, rockão de arena, é sujo, é pesado. Para mim, cara, isso aqui, eles são ingleses, né? Então, para mim, isso aqui é uma versão ainda mais suja, porque Seattle já é uma cidade meio cinza. Londres ainda mais. Então, eu acho que esse ranço londrino, inglês, impregnou ainda mais no som do Bush, que é um som visceral, um som. Cara, é muito maneiro. É muito. Você fala isso porque você não. Desculpa. Não, pode falar. Não, você fala isso porque você não conhece a Seattle Imperial. Você acha Londres e Seattle sombrio, você não conhece Petrópolis. Uma terça-feira no Centro de Cultura com um violão e uma garrafa de canção, tocando grunge. Não sei como é que não saiu nada parecido com o Nirvana de lá, mas tudo bem. Saiu a Rover. Excelente, mano. Saiu B5. Pra mim. Cara, tá aparecendo muito conteúdo de Petrópolis pra mim. A galera, tipo, meio que descobrindo. Sem sacanagem, hoje de manhã eu vi um vídeo assim. Muita gente fala. Aquele tomzinho de influencer, né? Putz, caraca. Bem melhor. Né? Gente, surreal. Muito melhor que Gramado e pertinho da capital. Esse tom na internet é o mesmo, né? Vocês não sabem a pizza que eu conheci. A pizza é muito barata, vem uma cerveja por R$45. A cerveja é tão fofa. Parece aquele grito da época do sem violência. Quando iam pra rua para pedir os 20 centavos. Parece que era a mesma mulher, em qualquer lugar do Brasil, era a mesma mulher gritando, sem violência. É o mesmo tom. É o mesmo... Cara, é o mesmo tom, é a mesma pessoa. Como é que ela tá em todos os lugares ao mesmo tempo? Ela tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Sem violência, isso é difícil. É esse tom aí, tipo, a melhor churrascaria. É esse tom também. Cara, se falou surreal ou secreto, eu pulo. Eu pulo o vídeo. Eu não tô de sacanagem, eu pulo. Sabe que eu tô pulando também? Gente que grava com o lapela assim, ó, na mão. É muito ruim. É muito ruim. Eu vejo que o lapela tá na mão. Eu vejo que o lapela tá na mão, eu pulo. Eu falo assim, não, você não merece meu filme. Mas se o lapela estiver na mão pra você entrevistar alguém, como é que você faz? Você faz assim? Cara, primeiro, deixa de ser vagabundo, porque essa é a tua profissão. E compra isso daqui, que foi menos de R$30 que eu comprei. A porra do microfone. Isso, olha o tamanho. A porra do microfone que você faz assim. Você pode cozinhar também? Você pode cozinhar, se quer contrassalto. Você bota o microfone aqui dentro, bota aqui, ó, e você entrevista a pessoa que nem um ser humano, não que nem um imbecil que fica conversando com o Nando Reis, com um negocinho minúsculo na tua mão, fazendo assim, ó, fala aí, Nando, e Cegos do Castelo? Fala aí pra mim. Fala aí pra mim. Fica tudo estourado, né? E fica o som merda, tipo... Na época... O último vídeo da Híbrido é com o Dead Fish e eu entrevistando o Rodrigo. Não, olha só, você tem que... Eu já fiz. Às vezes é guerrilha. Você já fez. Comigo, inclusive. Não, mas às vezes é guerrilha. Você tem que fazer com o que você tem. Às vezes você não tá esperando uma entrevista, às vezes você tá esperando que você grave som. Acontece. Mas sistematicamente todos os vídeos você em casa... Aí sabe o que eu acho mais maneiro? Vou comprar esse microfone aqui que todo mundo tem e não é o melhor e é caro, porque tem um imazinho. Aí eu posso prender ele em qualquer lugar. Você pode prender ele em qualquer lugar e você segura com ele na mão. Aí me explica qual é a vantagem de poder prender em qualquer lugar. Cara, morram todo mundo que segura isso aqui. É a mesma coisa que... Sabe o que eu acho maneiro? Eu acho maneiro quando o cara prende no boné, ou então prende na haste do óculos. Isso eu acho maneiro. Eu acho isso irado. É pra isso. Lapela é pra isso. Você, tipo... Lapela é pra você botar na lapela. Beleza. Mas assim... Tá, o cara tá com a camisa assim, ou tem barba, ou não sei o que. Pô, eu acho maneiro prender assim, mas ficar... Surreal, galera. Pô, restaurante aqui secreto. Porra, cala a boca, cara. E o áudio? Fala agora, restaurante aqui da cidade imperial. Ai, raiva. Gabiru, só o último. Caraca, eu ia trazer hoje, só que eu descobri que meu disco tá lá em Petrópolis. Aí eu vou esperar pra próxima. Que era do Glenn Hansard. Porra, discão. Esse discaço aqui, mas eu queria trazer outros discos dele. E aí usar esse de exemplo. Então vou
Na para próxima. uma você- confusão que tem acontecido de festivais aqui, né? Que falam não tem muito nome, e tem um cara que não é subestimado no Reino Unido e na Europa, que Eu sei quem é. poderia Eu estar posso em falar? qualquer... Posso falar? Posso Pode, falar? vai. Desculpa, não, fala. Pode. Desculpa. Não, vai. Não, Vai. desculpa, eu não vou falar. Eu estraguei seu monólogo. Não, pode É falar. o Sam pode falar. Fender. É o Sam Fender. É, sabia. Nossa, Esse disco é disco muito bom. aqui é inacreditavelmente bom. Assim, ele é chamado Muito bom. de o Bruce Springsteen de Newcastle, né? Tem tudo a ver com futebol, música, porradaria em bar, cerveja, vômito, traição, bater em amigo, enfim, se quiser, Jota Quest, sacanagem, Jota Quest não dá pra chegar. Cara, ele é um gênio, velho. Esse aqui é o segundo disco dele, né? Já lançou um agora também ano retrasado também, que fez muito sucesso. Mas esse é assim, o auge, né? Um segundo disco que você consegue chegar nesse nível é para poucos. E de uma maneira bem simples ele consegue furar qualquer bolha. E muito me deixa triste dele não ser nem sondado para vir para cá, provavelmente pelo preço, né? Só que ele não chega nem a tocar em rádio, que as músicas são completamente radiofônicas, todas. Desse disco aqui não tem música ruim, todas são boas, os clipes são maravilhosos, cheios de história. 17 Going Under poderia ser qualquer canto de qualquer torcida no Brasil e na Argentina, imagino que lá seja também. E tanto as baladinhas quanto as porradas são realmente boas, e tem tudo a ver ele ser comparado ao Bruce Springsteen, porque as histórias se batem bem, né, com a questão do trabalhador, enfim, são coisas bem parecidas. E, velho, Sam Fender ao vivo, eu já tive a oportunidade de ver, sensacional. Sensacional. É uma pena que ele não conseguiu furar a bolha da América do Sul, porque seria um show para um Alien, seria um show para o Newton Santos, que, pô, certamente a galera ia gostar muito. E eu boto como subestimado exatamente por isso, porque ele não é nem sondado pelo preço e por não ter um público aqui que consiga, não sei nem se lotaria um circo voador, cara. No Rio? Ah, não. Um circo. Não, jamais. É Fender da guitarra? Sam Fender? Uhum. Eu nunca ouvi falar dele. Vou já até separei aqui pra ouvir. Cara, é muito Você bom deveria conhecer. ter ouvido. Cara, tu vai gostar. Você está errado. Conheci porque Gabriel. Eu já gostei porque a capa desse disco aí que você mostrou parece a capa do disco da Sub Pop. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas achei legal. Cara, poderia, né? Poderia. E aí ele sentado, e assim, ele é um artista exatamente isso aqui, só que num pub. Sacou? Você pensa em Newcastle, pensa nele com a guitarra, aí o cara pega... Só que assim, ele é um artista tão versátil, né? É uma coisa até que o Fontaines de si traz, que o cantor também é isso, que você acha que é só... Você escuta uma música e fala, pô, maneiro, o cara é bom. E aí tu vai ver ele cantando outra coisa, você fala assim, cara, o cara não é bom, ele é bom pra caceta. Ele é um compositor nato, é um compositor que, pô, esse disco aqui você não precisa de ouvir mais de uma vez pra você gostar. De cara, o single já tu vai embora. É curioso que a capa que tá no Apple Music é diferente dessa aí. Eu acho que essa capa é específica do vinil. Que bom. Porque tem as várias versões aqui do disco, todas elas têm uma capa diferente. Que é uma mesma capa, mas que não é diferente dessa. Irado. Cara, eu conheci agora porque Gabriel... Ele furou a bolha de novo lá, né? Porque a Olivia Dean tá cantando uma música com ele, e aí ela chama ele, e a Olivia Dean já furou essa bolha aqui. Nossa, acho que já, né? Já tá bem acima. A Olivia Dean a música voltou para o top, né, das paradas britânicas e europeias. O Rain Me In com ela. Essa música. E, cara, eu conheci porque Gabriel Macieira me indicou. Gosto muito, escuto com alguma frequência. Ele tem uma energia de working class hero, que, tipo, o Oasis tinha lá no início, e tem 2 shows que captam muito bem. Assim, um show capta mais, porque era num lugar menor, que é ele ao vivo no Alexandra Palace, Alexandra Palace, é só botar isso, e assistir o show. E, cara, e tem isso daqui que é lindíssimo. Além de tudo, é um registro audiovisual muito bonito, para vocês entenderem a magnitude do que é ele. Ah, ele é grande, Gustavo, mas é quão grande? Isso aqui é um estádio de Londres. E ele tá fazendo show, não é o Olivia Dean. Não é o Olivia Dean. Esse aqui é um estádio para assistir o Sam Fender em Londres. Esse é o tamanho do cara lá, entendeu? Tipo, olha a magnitude do que é o cara. Esse show, cara. Ela também é foda. Não, a Olivia Dean é um absurdo. Mas cara, ele é muito gigantesco.
ele infelizmente sofre do... ele é meio que o Robbie Williams, né? Só que o Robbie Williams teve pelo menos os 2 hits que furaram a bolha e que fazem com que ele venha pro Brasil e toque no Alien. Cara, se você pescar e fazer uma comparação também com o Bruce Springsteen aqui no Brasil, ele está mais ou menos assim em níveis diferentes, né? Porque o Bruce ainda conseguiu... Até o Bruce aqui aparece mais pelo We Are The World do que por tudo mais, né? Ele é mal compreendido aqui. O Sam Fender também é meio que isso, assim, ele tem um certo público aqui no Brasil, com certeza tem bastante gente que conhece, mas era para mais pessoas. E tem, passando para vocês, do Sérgio também, tem o 17 Going Under ao vivo, que aí pega os 2 primeiros discos no Spotify. Que, cara, ele ao vivo também é sacanagem, assim, é uma parada, é perfeição. Né? Muito bom. Boas indicações hoje, gente. Obrigado aí, mais uma vez, pela participação. Vocês aí que assistiram até agora, bote nos comentários. Surubeiro. Não, sacanagem. Bota aí Fala a palavra de hoje, Gabiru. Surubeiro musical. Beleza, então bota aí nos comentários. Se você chegou aqui até agora, bota aí nos comentários Surubeiro musical. Que a gente vai saber que você está assistindo até agora e que você é muito melhor que a média. Beleza? Então bota aqui nos comentários qual disco você quer ver que a gente analisar, quais discos ou artistas vocês acham que sejam subestimados. E até semana que vem. Obrigadão, gente. Quer deixar algum recado? Melhor programa para se fazer é esse. Parabéns, é seu aniversário? Não, não é não. Falei, cara, nem chamou a gente, velho. Assim. Meu aniversário é novembro. Do Sérgio eu esqueci. Meu é outubro, é um pouco antes do seu. Um pouco antes, é verdade. Gabriel Maceira já passou. Fomos lá beber em Copacabana. Eu não lembro de nada. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Valeu.